Vamos lá! Eu estou aqui nesse vídeo para falar com vocês sobre como resolver problemas onde eu tenho que fazer mais do que duas decisões. Então a gente já viu como resolver algo quando eu tenho que tomar uma decisão. Por exemplo, se tu chegou num resultado que tem que descobrir se esse valor for maior do que 20 e tem que fazer alguma coisa se você descobrir isso. Então você está avaliando uma decisão apenas. Você tem que tomar apenas um caminho no seu código, que é o caminho de descobrir se ele é maior do que aquele valor. Mas se você quer descobrir, por exemplo, duas coisas, se o número é par ou então se ele é ímpar. Então você tem que ter ali duas situações, né? Você tem duas decisões ali para avaliar. E se tiver mais do que isso, é três, como seria isso? Pegue esse exemplo. Faça agora um cálculo da média de duas notas e informe aprovado se a média é igual ou maior do que 5. Em recuperação, se a média está entre 5 e 3. E reprovado se ela for menor do que 3. Como é que eu faço agora uma coisa como essa? Eu tenho três situações ali, que é a média está acima de 5, a média está ali entre 5 e 3 e a média está abaixo de 3. Então tem três coisas distintas ali, três caminhos possíveis no meu código. Como é que eu faço para esse código avaliar três caminhos? Você já deve ter visto que dá para fazer vários ifs, né? If alguma coisa, if outra coisa, outra coisa. O problema é que ali no intervalo entre 5 e 3, ou seja, uma coisa que ela vai ter que ter a média menor do que 5 e maior do que 3. Eu tenho ali duas situações ao mesmo tempo. Eu tenho que verificar tanto se ela é menor do que 5, como se também ela é maior do que 3. Como é que eu faço isso? Vamos pensar um pouco. Eu tenho ali o algoritmo básico para calcular uma média aritmática. Eu tenho aqui a nota, a outra nota e a média. Deixei ele digitar a primeira nota, deixei ele digitar a segunda, vou calcular a média, somando elas duas, dividindo por 2. E tenho aqui a média. Então, com essas quatro linhas aí, eu calculei essa média. Agora, com a média calculada, eu vou tomar a primeira decisão aqui. Se a média for maior ou igual a 5, eu vou alertar aprovado. Coloquei essa abreviatura aí para simplificar. Então ele vai alertar essa sigla aqui, APR, e aprovado. Essa é a primeira condição que eu estou avaliando. Se eu agora quiser dizer que ele está em recuperação, então acima de 5 ou igual a 5, passou. Mas se ele estiver abaixo de 5, para todos os outros casos, né, eu vou dizer que ele está reprovado. Vigi, muito exagerado, né? Acho que não é bem assim. Vamos deixar ele para recuperação, que é o seguinte. Se ela for menor do que 5, ele vai para a recuperação. Ou seja, está acima de 5 ou igual, passa, aprovado. Está abaixo de 5, recuperação. Só que se ele tiver também abaixo de 3, é reprovado. Aí aqui tem um pequeno problema. Se você pegar um 2, por exemplo. Se a média fosse 2, 2 não é maior, então não vai passar aqui. 2 é menor, vai imprimir esse REC. Ele segue para cá, 2 é menor que 3, também é. Aí ele vai dizer que é reprovado. Ele vai, no caso, se você deixa o código assim, ele vai estar em recuperação e reprovado ao mesmo tempo, para o caso da média ser 2, porque o 2 vai ser verdade aqui e vai ser verdade aqui também. Como é que eu limito isso? Eu tenho que de alguma forma fazer com que, no momento que ele olhou aqui, se é menor que 5, ele também tem que olhar se ele é maior do que 3. Eu tenho que avaliar duas coisas nesse momento aqui para ele poder ficar em recuperação. Então são dois testes ali. Como é que eu faço então dois testes? Para fazer dois testes, você pode fazer um if e dentro dele outro if. De modo que no momento que ele testou o primeiro, ele vai entrar. Quando ele entra, em vez de imprimir algo como a gente está fazendo, ele vai primeiro testar uma segunda coisa. E se for verdade, aí sim é que você vai dar o alerta. Como é que fica isso? Estou aqui na recuperação. Estou aqui na recuperação, aí dê esse alerta. Menor que 5 vai imprimir REC. Aí depois eu digo, se a média é menor que 3, é reprovado. Quer dizer que, nesse caso aqui específico, da média ser menor que 3, ele fica reprovado.
Mas se a média for 5, ele já está em recuperação. Menor que 5, a recuperação. Nesse caso aqui, recai aquela mesma ideia, né? Se a média foi 2, 2 é menor que 5. Aí você dá um alerta e bota a recuperação já de cara. Mas não, calma aí, você não pode já imprimir aqui. Se você já imprimir aqui, no momento que achou uma média menor que 5, vai dar problema porque se você pegar um 2 como exemplo, 2 é menor que 5. Você já vai dizer que está em recuperação? Não pode. Só vai imprimir recuperação se ela foi menor que 5 e maior que 3. Então, antes de imprimir qualquer coisa aqui para dizer que ele está em recuperação, imprimir a resposta de recuperação, você teria que fazer um outro if e dizer que se ele foi maior do que 3, já sendo menor do que 5, aí sim você libera para recuperação. Então, é quase essa a ideia de botar um if do outro, mas ainda está errado. Vamos ver agora como é que fica melhor. Aqui tem algumas formas, né, alguns pensamentos. Pronto, agora aqui está no canto certo. Se a média for menor que 5, ele já está ali apto para recuperação, mas tem que ter outra coisa para você garantir, ó, recuperação, que é a média também ser um número maior ou igual a 3. Então, se isso for verdade, ele vai entrar aqui nessa chave que começou aqui e terminou aqui. E estando dentro dessa chave, assim que entra, ele faz um outro teste, que é o teste maior ou igual a 3. Se isso aqui sim for verdade, aí é que você vai concluir que é recuperação. Porque ele vai estar entre o intervalo dos números que são menores do que 5, mas também maiores ou igual a 3. Então, todos os números que estão nesse bolo é o bolo das notas que vão ser para recuperação. Então, aí 4.9, 4.8, 4, é, 3 e alguma coisa, o próprio 3, mas se tiver 2.9 já não vai cair aí, porque 2.9 ele até é menor do que 5, mas ele não é maior e nem é igual a 3, então ele não imprimiria recuperação. Ele tem que, nesse caso, imprimir reprovado. Então, vai ter mais um caso aqui, que é o terceiro caso, que é o caso de reprovado. Como é que eu vou colocar o caso do reprovado? Veja, se ele caiu aqui, ó, isso aqui foi verdade, ele veio por esse caminho, entrou aqui nessa chave, você sabe que ele está em recuperação ou reprovado. Se você fizer esse if aqui e perguntar se ele é maior que 3, é porque ele é menor que 5 e também maior que 3, é recuperação. Mas se ele for apenas menor que 5 e não for maior que 3, ele podia ser então abaixo de 3. E quando ele está abaixo de 3, aí sim você diz que ele está reprovado. Então eu vou colocar um outro if aqui e vou dizer que ele vai ficar reprovado. Se está acima de 3, recuperação, está abaixo de 3, reprovado. Lembrando novamente, aqui começou uma chave desse if aqui, que são dos números menores do que 5. Então, tudo está menor que 5 aqui é porque ele está em reprovado e recuperação. Aí, então, abre essa chave aqui que fecha aqui. Esse bolo aqui, esse caminho aqui, esse lugar é dos números que são todos menores que 5. Só vem para ali porque foi verdade o fato de ser menor que 5. Então estão ali o 4.9, 4.8, o 4, o 3,5, o 3.2, o próprio 3 também está ali, está o 2, está o 1. Tudo que é menor que 5 está aqui, nesse canto aqui, nessa região que começou nessa chave e terminou aqui. É que você vai separar as outras duas situações. Porque se esse número, que já é menor que 5, você já sabe que ele é menor que 5, se ele também é maior ou igual a 3, recuperação. Mas caso contrário, caso seja menor que 3, reprovado. Então ali tem dois caminhos, duas situações. Dos maiores que 3, que vai para recuperação, e dos menores que 3, que cai em reprovado. Esse caso aqui você ainda pode reescrever ele com um else. Por quê? Se ele não é maior ou igual a 3, ele automaticamente é menor. Você não precisaria fazer esse teste aqui. Você poderia reescrever com o else sem problema nenhum, porque ou ele está acima de 3 ou ele está abaixo. Não tem como ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então esse aqui poderia ser reescrito com o else. E que eu vou deixar aqui para finalizar o vídeo uma explicação também de que isso aqui, ó, esse caso aqui, você também pode melhorar. Opa, engasguei aqui um pouco. Esse aqui você também pode escrever com o else, né, que você vai melhorar de fato.
Você pode reescrever isso aqui com else. Como? Ou ele está acima de 5, ou ele está abaixo de 5. Ele não tem como estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Se ele está acima, ele passa aqui. Se ele é igual, ele também passa aqui. Se não, ele automaticamente é menor que 5 e vem para esse caminho. Então você pode também substituir isso aqui por um else. E assim ele ficaria no final de tudo, desse jeito aqui, com três condições. Essa talvez seja a forma mais elegante, não que as outras com os ifs também não tivessem corretas. Então, a partir daqui, deixa eu voltar aqui um pouco, ó, desse jeito aqui já estava correto, com esses ifs. Agora, substituindo por pares de if e else, está correto esse jeito aqui também. Substituindo também lá por if e else, um par, também está correto desse jeito. Então, tanto esse jeito aqui, usando pares de if e else, está correto, como essa versão aqui com alguns ifs a mais também estaria correta, sem problema nenhum. Só usando o if, um else apenas nesse segundo caso, e um else em todos os lugares aqui que é possível encaixar um else. Então essas três formas estão corretas. É assim que você vai fazer para testar mais do que duas condições. É fazer o que a gente chama de aninhamento de ifs ou ifs aninhados. É colocar um if dentro do outro. E pode até misturar com pares de if e else. Então você testa a primeira situação aqui com o if e depois coloca um else. Depois você vai fazendo blocos de if else, if else, if else para quantas condições a mais você quiser. Vou fazer um último vídeo resumindo isso num bloco de estruturas para facilitar a sua vida. Volto já.